Sagrada separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leias amigos na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscaram uma palavra revelada, que é um livro ou um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente desse Mando Monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for divulgada, no lugar for ministrada, no lugar
sendo a pessoa fiel, ofertante, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38, 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho de franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de fazerem também a sua obra para consigo Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Trinta Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento, proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O primeiro livro de hoje é o livro de Gálatas, com 6 capítulos, e o segundo é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, já ama com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. O capítulo é o capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Gálatas capítulo 4, que contém 31 versículos. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Glórias ao Senhor Deus. Ageu, com 2 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. E assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro um pouco abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu vou apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou começar pelos rebanhos de números pares. E logo após eu falarei os ímpares.
Sejam todos muito bem-vindos. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 1. Marcos, capítulo 1, para o rebanho santo, número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 1 do livro de Marcos contém 45 versículos. A cura de um leproso. Aproximou-se de um leproso que, lhe rogando-lhe de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes purificar-me. O Senhor Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Advertindo severamente, logo despediu-lhe. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece tua purificação, o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51, vamos ao livro. E o livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 2. Amós, capítulo 2. Contém 16 versículos. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixe, assim que de nada valerá a fuga ao ágil. Nem o forte confirmará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Não ficará de pé o arqueiro ou ligeiro de pés, não se livrará, tampouco o cavaleiro livrará a sua alma, até mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos, sejam todos muito bem-vindos. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 6. Josué, capítulo 6, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. O capítulo 6 contém 27 versículos. Tomada de Jericó, Raabe é salva. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardarei-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não tomei delas coisa alguma, e não façais maldito ao acampamento de Israel, e o perturbeis. Toda a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, ouvindo o povo o sonido da trombeta. Deu um grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada qual a atacou de onde estava e a tomaram. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41, livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 8, João, capítulo 8, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Capítulo 8 do livro de João.
contém 59 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. João capítulo 8. Senhor Jesus, o libertador, certamente vós não conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu o Senhor Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas o Senhor Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. Glórias ao Senhor Deus. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Vamos ao livro. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Para o rebanho santo, número 18, 54, 19 e 53. Capítulo 6 do livro de Hebreus contém 20 versículos. A esperança âncora da alma. Quando o Senhor Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juraram por quem lhes é superior, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Glórias ao Senhor Deus. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 5, Neemias, capítulo 5, para o rebanho santo, número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Neemias, capítulo 5, contém 19 versículos. Neemias ajuda os pobres. Ora, os homens e as suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, seus irmãos. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam: estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro. E o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 14. Deuteronômio, capítulo 14, que contém 29 versículos. Os animais limpos e os imundos. Vós sois filhos do Senhor, vosso Deus, não fareis incisão alguma do vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto.
Pois sois povo santo ao Senhor, o vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhes serdes o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 271 e 69, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. 271 e 59, Zacarias com 14 capítulos. Zacarias capítulo 13, para o rebanho santo de número 271 e 69, o capítulo 13 do livro de Zacarias contém 9 versículos. A purificação do pecado. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também farei sair à terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão. Quando profetizar, naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão. Quando profetizarem, não mais se vestirão de montes de pelos para mentirem. Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36, 36 e 35. Vamos ao livro para esses rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu dar continuidade ao sorteio do livro, para esses rebanhos eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo,
a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos dar continuidade ao sorteio. O rebanho de número 36 e 35, o livro é o livro de 2 João, com um capítulo que contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Trinta e dois, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 24, Ezequiel, capítulo 24. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Capítulo 24 do livro de Ezequiel. Contém 27 versículos. A panela. Veio a minha palavra do Senhor no 9º ano do 10º mês ao 10 do mês. Filho do homem, escreve o nome deste dia, este mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à nação rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, põe a panela para esquentar, põe-na e derrama-lhe água, ponha dentro delas o pedaço de carne, os melhores pedaços da carne, da coxa e da espádua, enche de ossos escolhidos. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Daniel, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10.
Daniel capítulo 10, que contém 21 versículos, a visão de um homem. Então, semelhante a um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Disse ele: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabe por que eu vim a ti? E tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Eu, porém, te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Segunda Reis, com 25 capítulos. Segunda Reis, com 25 capítulos. Para o rebanho são os números 34, 38, 33 e 37. Capítulo 25. Segunda Reis, capítulo 25. Para o rebanho são os números 34, 38, 33 e 37. Capítulo 25 contém 30 versículos. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia, no dia 27 do 12º mês, libertou da prisão Joaquim, rei de Judá. Falou-lhe com bondade, pôs o trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as roupas de prisão e ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida, e o rei garantiu a sua sobrevivência de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. 2 Pedro, com 3 capítulos. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. 2 Pedro, capítulo 2, que contém 22 versículos, os falsos mestres. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados. O Senhor Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos e arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando os que não entendem, perecerão na sua corrupção. 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. 1 Samuel, com 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 14. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
14 contém 52 versículos. A vitória de Jonas sobre os filisteus. Chegando o povo ao bosque, viram o mel que corria, mas ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia o juramento. Jonas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a porta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. Levando a mão à boca, seus olhos brilhavam. Então disse um do povo de teu pai, solenemente fez jurar o povo, dizendo: maldito o homem que hoje comer o pão, e é por isso que o povo desfalece. Disse Jonas: meu pai turbou a terra, vede como se me aclararam os olhos por ter aprovado um pouco deste mel. Glórias ao Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 1, Tiago, capítulo 1 para o rebanho santo, número 26, 46, 25 e 45. Tiago, capítulo 1, que contém 27 versículos. Provas e tentação, cada um, porém, é tentado da sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela própria verdade, para que fôssemos como primeiros frutos do que ele criou. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 8,64, 7,63, 8,64, 7 e 63. Atos com 28 capítulos. Capítulo 21. Atos, capítulo 21. Para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. O capítulo 21 contém 40 versículos. Paulo chega a Jerusalém. Logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, e todos os presbíteros compareceram. Paulo saudou e contou com detalhes o que por seu ministério o Senhor Deus fizera entre os gentios. Ouvindo eles isso, glorificaram ao Senhor Deus e disseram: olhai, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem em todos são zelosos da lei. A respeito de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo aos costumes da lei. 14, 54, 13 e 57, 14, 54, 13 e 57. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 3. Jó, capítulo 3, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 3 do livro de Jó contém 26 versículos.
Jó se pronuncia. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Disse ele: pereça o dia que nasci e a noite em que se disse, nasceu um homem. Converta-se aquele dia de trevas, que o Senhor Deus lá de cima não tenha consideração por dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 3, para o rebanho santo, livro 6, 66, 5 e 65. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou, me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele envolveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a pele e quebrou os meus ossos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 6. É o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que haja a cura e a renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 30 Santos. Através dessa ministração da atuação da palavra, que eu peço em nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de Joel e o livro de Lucas. Joel com 3 capítulos e Lucas com 24 capítulos. Capítulo 3. Joel, capítulo 3. O juízo sobre as nações contém 21 versículos. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas e aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus. Uma nação remota, porque o Senhor o disse, proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguei e subam todos os homens de guerra, forjai a espada das relhas, dos vossos arados e lanças as vossas foices, digo fraco, eu sou forte. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 9. Lucas capítulo 9 contém 62 versículos acerca dos que seguem o Senhor Jesus. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Responderam o Senhor Jesus: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu o Senhor Jesus: deixa para os mortos ou enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através do livro e do capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou o 11, Gálatas capítulo 4, você que mentalizou o número 22,
Ageu capítulo 2. Você que mentalizou o 15, Marcos capítulo 1. Você que mentalizou o 5, Amós capítulo 2. Você que mentalizou o 19, Josué capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 7, João capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Hebreus capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu 1, a mensagem para você está no livro de Neemias capítulo 5. Você que mentalizou o número 21, a mensagem para você está no livro de Deuteronômio capítulo 14. Você que mentalizou o 6, está no livro de Zacarias capítulo 13. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Ezequiel capítulo 24. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Daniel capítulo 10. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de 2 Reis. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 2 Pedro capítulo 2. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Samuel capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Tiago capítulo 1. Você que mentalizou o número 17, a mensagem está no livro de Atos capítulo 21. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Jó capítulo 18. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Lamentações capítulo 3. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Joel capítulo 3. E você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Lucas capítulo 9. Glórias ao Senhor Deus, e eu irei ler para vocês mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados, mas antes eu irei apresentar mais uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora
todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma, espírito e sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma, espírito e minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são suaves e leves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. A atenção dos benefícios importantes de você ser seguidor, inscrito ofertante de uma das igrejas virtuais, também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo uma palavra do Senhor Deus para receber uma palavra, escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez orações, e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Tentações, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igreja Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver,
e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, após receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser limpo, edificado, protegido, liberto contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Independente da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Glórias ao Senhor Deus. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar mensagens secos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Glórias ao Senhor Deus. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra também para com o Senhor Deus. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da França, da Alemanha, do Paraguai, de Moçambique, da Índia, Bangladesh, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.